Fala pessoal, como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos ao meu canal, onde eu, Otávio, vou apresentar para vocês as operações que eu faço em mini índice, mini dólar, Nasdaq e bater um papo com vocês, fazer um diário de trade aí, beleza? Então bora lá pro gráfico, hoje dia 11 de setembro, vamos falar primeiro do dólar. Então a gente tá aqui com o gráfico com menos zoom, tá galera? Só pra gente relembrar um pouco o que a gente estava vendo aqui. Então a gente tinha aqui uma região de lateralização, certo? Que deu início depois para esse nosso movimento de baixa, né? Então a gente teve uma expansão, uma perninha de expansão de baixa, a gente teve uma pernada de contração de baixa e a gente estava aguardando por uma nova pernada, seja para o rompimento deste fundo, para garantir que a gente estava numa tendência de baixa, ou no rompimento desse topo para invalidar ali e mostrar uma quebra de estrutura ou um falso rompimento, alguma coisa do tipo, né? Então o mercado estava trabalhando desse range já há algum tempo, tá? Então dia 8, dia 9, dia 10. Aqui, como vocês podem dar uma olhada no dia 10, o preço até tentou romper, mas ele não conseguiu, o que acabou empurrando o preço para cima de novo, tá? Então o preço foi empurrado para cima novamente e hoje sim o preço conseguiu romper essa região, dando continuidade para a tendência de baixa que a gente tinha, né? Inclusive, quem já viu os diários de trade aqui dessa semana, eu já comentei desse topo e desse fundo que a gente já estava de olho. Então aqui, galera, só para contextualizar vocês, o que a gente tem, né? Esse retângulo e esse retângulo são dois order blocks que eu identifiquei. E order block, zona de liquidez, pode dar o nome que você quiser, tá, galera? São basicamente a mesma coisa, tá? Então, identifiquei aqui dois order blocks, dois possíveis pontos de parada, zonas de liquidez, zonas de interesse, como vocês quiserem chamar, beleza? Vamos chamar de order block. Aqui vamos tratar como order block. Deixa eu só trazer aqui que a gente tinha uma região de mínima do dia, mas estamos sem, estava em vermelhinho. Então aqui o que a gente começou o dia analisando? Esses dois order blocks que a gente tinha, dentro de uma tendência de baixa, eu tenho a máxima do dia anterior, eu tenho a mínima do dia anterior, certo? O preço abre aqui, galera, num leve gap de alta, tá? Ele abriu aí com 7,5 pontos de gap, veio testar aqui a região da média 200, rejeitou na média 200, veio testar o ajuste, como vocês estão vendo essa linhazinha amarela aqui? Essa linhazinha amarela é o ajuste, né? Desculpa, aqui, ó. Ele veio testar essa região de ajuste, entrou pressão compradora, defendeu na VWAP e veio acionar esse pivô, certo? Ele veio agredir forte essa região de mínima do dia anterior, junto com esse order block que a gente já tinha. Aqui eu fiquei de olho para compra, galera? Não fiquei. Para acontecer uma compra aqui, por contexto desse order block, eu gostaria de ver algo mais... Deixa eu pegar só a ferramentinha aqui. Gostaria de ver algo como uma rejeição para ele violar esse fundo, um topo mais baixo, um fundo mais alto, e aí a gente compraria no rompimentinho desse pivô ou tentaria antecipar o pivô aqui pelo 2 ou algo do tipo, tá? Não foi o que aconteceu, então eu já estava de olho para venda. Quando a gente tem este candle, é o candle número 12 aqui dos 5 minutos. Quando a gente tem esse candle número 12 com bastante volume, depois deste candle aqui, que a gente já teve um volume bem forte também, esse candle que chama muita atenção. Quando a gente vê este candle chamando muita atenção também, ancorado nas médias, abaixo da 200, ancorado nas outras médias, junto com o MACD me dando mais sinal de venda e eu tendo um volume acima da média, junto com o volume acima da média nesse candle, ele me dá confirmações suficientes para eu tomar uma posição e fazer uma venda, tá? Dentro do meu setup, isso se encaixa. Então a gente bateu uma vendinha de 3 contratos aqui. O stop, eu tava com o stop protegido. Opa, deixa eu só tirar essa linha que vai atrapalhar a gente agora. Eu tava com o meu stop protegido aqui em 12 pontos. Assim que o preço caminhou, eu já trouxe ele aqui para 8 pontos, já protegi um pouco mais. Fiz uma parcial com aproximadamente 8 pontos, tá? 10 pontos, desculpa. Fiz uma parcial com aproximadamente 10 pontos. E aqui daria para ter conduzido tranquilamente pela 9, tanto do 5 quanto do 2. Mas aqui eu tive um compromisso externo e precisei já encerrar o trade aqui. Então já encerrei, coloquei no bolso aí R$ 260. Foi a única operação do dia que a gente fez. Então a gente tem aqui, galera, ó, deixa eu pegar esse canalzinho. Então a gente tem aqui uma leve correção, certo? Que quando ele rompe, quando o preço rompe essa região,
ele me gera uma nova confirmação ou uma nova entrada de venda. A gente tem também essa outra correçãozinha, que ele dá mais uma continuação ancorado na média 9. Então daria para ter conduzido esse trade melhor, mas acabei precisando sair, embolsei o lucro e é isso que importa, tá? A gente pode projetar como alvos, foi o que eu fiz, projetando este topo com este fundo. Opa! Ele chegou a pagar para a gente aqui segundo alvo, tá? Então, do nosso ponto de entrada, o preço caminhou aí 24 pontos, daria para ter saído com 20, 18, quando perdesse a 9, né? Provavelmente esse candle que veio agredir a 9, a gente já encerraria a posição, né? Sairia com 18 pontos inteiro. Mas conseguimos embolsar o lucro e agora vamos falar de índice. Então aqui no índice, galera, o que a gente tinha? No dia 4, o início dessa nossa tendência de alta que nós estamos agora, ele faz um movimento de expansão, faz uma correção, um novo movimento de expansão, renovando topos mais altos, um novo movimento de contração, renovando fundos ascendentes, e ele faz uma nova expansão que não tem força para romper esse topo. E aí ele faz uma correção no dia 8 de setembro, que perde esse nosso fundo. Uma nova expansão com um topo descendente. Depois ele faz uma nova contração e ele deixa um fundo alinhado com o fundo anterior, que não chega a perder este fundo principal, que inclusive é onde está marcada essa nossa linha vermelha, que era uma mínima, né? Era a mínima do dia de ontem, que a gente acabou trabalhando também. Inclusive, quem viu os diários de trade dessa semana ontem, né? A gente comentou sobre esse canal aqui, que o índice tinha armado aqui, né? Então, ele estava trabalhando aqui dentro de um canal de baixa, só que dentro de uma tendência de alta. Então, eu já estava de olho nesse canal. Ele rompe esse canal, tá? Então, a gente pode ver aqui, ó, tirando um pouco do ruído, a gente tem um movimento de expansão, um movimento de contração, um movimento de expansão, um movimento de contração mais complexo que não viola este fundo, uma nova expansão e uma nova expansão, que ainda assim não conseguiu violar esse topo. Mas, tendo esse contexto em vista, eu já estava de olho para compra, tá? Eu já estava, não é um viés, mas eu estava de olho para compra. Se o mercado mostrasse para mim que não teria força para subir, invertesse ali o padrão dele, o comportamento dele, se tivesse uma inversão de comportamento, eu iria para venda tranquilamente, tá? Então não era um viés, mas eu já estava de olho para uma possível compra pelas regiões, tá? Então chegando um pouco mais próximo do preço aqui, né? O que a gente tem, galera? Essa região desse retângulo aqui é um order block que eu tenho marcado lá de trás, então é uma região que já é importante. A gente estava trabalhando com essa máxima do dia anterior e com essa mínima do dia anterior. Tá? São regiões interessantes. Inclusive, deixo essa sugestão para vocês testarem como que o preço se comporta em relação às máximas e mínimas. Isso vai variar bastante de ciclo de mercado, vai variar ali de qual ativo você está operando. Então, para alguns ativos vai respeitar um pouco mais, para alguns ativos respeita um pouco menos, mas acho interessante vocês estudarem um pouco sobre isso e ver como que o ativo que você opera se comporta com máximas e mínimas. É interessante, tá? Então, talvez o preço chegando numa máxima do dia anterior, se a gente contextualizar uma venda, pode rolar uma venda, a mesma coisa se chegar na mínima. Hoje foi isso que aconteceu? Não foi isso que aconteceu. Por quê? Como eu disse, a gente tem que contextualizar uma venda caso o preço chegue na máxima e não botar uma ordem apregoada para ele bater e descer. Não é assim que funciona, né? Então aqui, hoje o preço abriu praticamente sem gap, né? Então é como se a gente estivesse numa continuação do pregão, né, galera? E o preço vem testar aqui às 9h30, a gente tinha bastante notícia. Vou até abrir o calendário econômico aqui para vocês, ó. Então a gente tinha bastante notícias às 9h30, tá? A gente tinha 4 notícias de alto impacto às 9h30, uma notícia de alto impacto às 9 BR e uma às 11 também no BR. Então às 9h30 foi bem importante, a gente já estava de olho, eu não faria operação antes disso e aguardaria uns minutos depois para ver para onde que o mercado iria, beleza? Então quando ele faz esse movimento de retração, se a gente pegar essa última impulsão de alta, ele vem aqui na região do 61, certo? Então o preço parou na região do 61, entrou pressão compradora, falhou em renovar a máxima. Vou trazer um pouco mais no zoom para vocês. Vou tirar essa região do 61. A gente já sabe que basicamente a mínima aqui desse candle 6, ele já é a região do 61. Ele já rejeitou o 61. E aqui o preço vem renovar a máxima e falha,
né? Então ele vem renovar a máxima e falha. Vem fazer um pullback, deixa as médias um pouco mais alinhadas, entra um pouco mais de volume comprador. E nesse momento a gente toma uma posição, eu compro aqui 5 contratos, deixei um stop caro de 360 pontos lá na VWAP, que a gente foi estopado, tá? Aqui eu tomei um stop de mão cheia com os 5 contratos, tomei R$ 360 de stop. Beleza, mas eu ainda estava com. Eu errei o timing da entrada, mas eu ainda estava de olho para venda. Eu ter tomado esse stop não fez com que o mercado mudasse o comportamento dele. Isso só mostrou que eu errei o timing, eu entrei um pouco antecipado. Ele chegou na máxima do dia e perdeu. Chegou antes da máxima do dia e eu já tentei antecipar uma compra. Foi frustrada, não tem problema, o preço engatou aqui como se fosse num canalzinho de baixa. E quando o preço rompe esse canal de baixa, nesse candle 20, então a gente estava num canal de baixa, eu acreditei que isso daqui pudesse ser só um movimento corretivo. Então, se a gente for pegar novamente Fibo, da máxima de hoje para essa mínima de hoje, o preço veio beliscar os 50%, tá? Junto com uma 200 correndo por baixo, ele quebra esse canal de baixa e tem um candle com bastante volume. Vou pegar aqui a ferramentinha de novo. A gente tem um candle de ignição com bastante volume, tá? Bastante volume acima da média, com um MACD positivo acima do eixo. Se eu olho para os candles anteriores, esses dois candles anteriores, que eles movimentaram um pouco o preço, eles tiveram também um aumento de volume. Isso pode mostrar para mim que teve muita negociação num curto período num curto espaço de preço. Então teve bastante absorção de ordem. Nesse cenário, para mim, indica alta, tá? Então aqui a gente fez uma nova compra. Então aqui, primeiro eu fiz uma compra de 3 contratos, vocês podem ver ali que tem uma diferença de 2 minutos, 10,37, 10,39. Eu fiz uma compra de 3 contratos e acreditei que o preço pudesse voltar ali uns 100, 150 pontos para pegar esses meus outros 2 contratos, tá? Isso não aconteceu. Isso seria para baratear um pouco o stop. Então a gente estava com um stop aqui de R$ 300. Claro, um stop caro. Eu deixei ali mais 2 ordens de 100 pontos abaixo, porque eu estaria entrando com a minha mão cheia, a minha mão comum de 5 contratos, mas que se o preço ainda desse uma vacilada para pegar mais alguma liquidez, eu teria um stop um pouco mais barato, pelo menos para metade da minha mão. Isso não aconteceu, então o preço já demonstrou força para cima, eu só fiz a complementação aqui, né? Comprei mais 2 contratos, e a nossa meta era, no mínimo, essa região de máxima do dia anterior. O preço chegou, batemos parcial aí do nosso ponto de entrada, 520 pontos. Eu fiz uma parcial de. Foram 2 contratos. Fizemos uma parcial de 2 contratos. E daria para ter conduzido o trade aqui, galera, tranquilamente pela 9, tá? Eu saí inteiro depois, 2 minutos, eu acabei já saindo inteiro, já embolsando o lucro. Precisei ter uns outros afazeres externos, precisei sair do gráfico, não quis deixar aqui o gráfico acompanhando com a ordem sem acompanhamento, né? Eu não ia conseguir ficar acompanhando ali o gráfico. Então, saí inteiro, já tinha pago. A operação no momento que eu saí já tinha pago o meu stop e eu já estava positivo. Então, como vocês podem ver, fiquei positivo R$ 155 no dia. Então, tomamos aqui um stop de 360, recuperamos e ficamos 150 positivo, tá? E junto com o do dólar, 260 positivo também lá no dólar. Aqui, galera, daria tranquilamente para ter conduzido pela média de 9, tá? Eu vou traçar aqui os alvos que eu estava planejando. Então a gente pode trabalhar com um alvo um pouco mais curto, tá? Que seria desse fundo para esse topo. Deixa eu colocar aqui para marcar. Então ele chegou a pagar primeiro, segundo, quase pagou terceiro alvo, tá? Então quase pagou terceiro alvo. Lembrando que hoje a gente estava num dia com bastante volatilidade, então esse terceiro alvo, galera, estava com 1.000 pontos, tá? Do nosso ponto de entrada, o preço caminhou 1.300 pontos. Eu acredito que daria tranquilamente, conduzindo pela 9, ó, vamos fazer só um exercício aqui, galera, conduzido pela 9 do 5. A primeira barra que atinge a 9 é este candle aqui, certo? Este candle 37. Ele agride a média 9 de forma muito contundente, muito forte, ele fecha bastante abaixo da 9. Como o índice estava num dia de volatilidade, é uma barra provavelmente de uns 200 e tantos pontos, né? Vamos medir aqui, ó. Uma barra de 300 pontos. Então são 300 pontos que deixa na mesa? Sim, mas a gente poderia ter saído do nosso ponto de entrada por este setup com aproximadamente 830, 840 pontos. Se a gente vir aqui para o 2 minutos,
considerando aí uma condução desse trade pela média 9 do 2 minutos, então aqui, né, o ponto que a gente entrou, esse candlezinho aqui de ignição, tá? E aqui tem um outro candlezinho de ignição também, né? Então, logo quando a gente encerrou a posição, ele deixa um novo candle de ignição e continua andando com a 9 ainda inclinada, um bom grau de inclinação. E o primeiro candle que agride de fato a média 9 é esse candle 90, né? Seria vamos dizer, esses dois candlezinhos, né? Porque eu tenho um doji aqui, o 86, e eu tenho aqui o 87 que já fecha, ele abre já abaixo da 9, né? Então a gente poderia ter saído no rompimento desse candle, né? Nessa região, poderíamos ter deixado o nosso stop aqui, que o preço não deu continuidade e teríamos estopado aqui aproximadamente nessa barra 91, tá? Nesse candlezinho aqui, ó. Esse 91, tá, galera? Este carinha aqui, ó. Do nosso ponto de entrada para onde teria dado para conduzir, estamos falando de 1.080 pontos. Eu ainda não aprendi tão bem a conduzir operações tão grandes, que para mim uma operação de 1.000 pontos é tão grande, é muito grande no meu atual cenário, no tempo que eu trabalho no mercado e no ciclo atual do mercado, né? A gente já teve épocas e dias que o índice andava aí 3, 4, 5 mil pontos, mas nessa época eu não estava nem no mercado, tá, galera? Então, isso daí é 2020, 2021. Eu nem sabia o que era bolsa de valores, não fazia ideia o que era trade, não fazia ideia de nada disso, tá? Era totalmente de outro mundo. Nem sabia que isso existia, sendo muito sincero. Né, hoje, já tendo mais conhecimento, eu consigo pegar aqui um trade de 500, de 600. Esse trade, a ideia era conduzir pela 9, como eu falei para vocês, precisei sair do gráfico, da frente do gráfico, e não quis ficar tomando risco. Precisava focar a minha cabeça em outro a fazer que eu tinha e não queria ficar tomando risco ou ficar esperando, pensando ou coisa do tipo. Botei dinheiro no bolso, mas reforçando para vocês, né, galera, o que eu falei ontem da condução do trade de tendência pela média 9, tanto do 2 quanto do 5. Eu acho que é bem interessante, dá para vocês estudarem um pouco mais desse conceito, que eu acho que é bem interessante e vai fazer a gente ganhar um pouco mais de dinheiro, né? Então, num dia de hoje, a gente conseguiria ter saído, ao invés de 500 e poucos reais, ter saído positivo 800, 900. Então, faz uma diferença considerável se a gente for pegar um longo prazo, né? Bom, então é isso, galera. Me escreve aqui embaixo como que você tá. Como é que tá a sua semana? Tá positivo? Tá negativo? Tá operando índice, dólar, Nasdaq, Bitcoin futuro? O que que você tá operando? Deixa aqui embaixo. Deixa o like, se inscreve no canal, compartilha aí com seus amigos e bora me ajudar a chegar nessa meta de 1.000 inscritos, beleza? Valeu, galera. Um abraço. Até mais.